E aí galera da Agora Língua, aqui é o Fabrício Caro de novo, e no vídeo de hoje eu vou resolver uma dúvida que é muito comum em inglês entre muitas pessoas, inclusive entre falantes um pouco mais avançados, estudantes mais avançados, que é: qual é a diferença entre as preposições as e like, ou as conjunções as e like em inglês? Então vamos ver isso agora mesmo. Mas bom, voltando aqui para o vídeo, para começar, você já viu ali na introdução que eu dei uma dica um pouco sobre a diferença, né? Que eu falei que elas podem ser tanto preposições quanto conjunções. É aí que mora a diferença. Se elas estiverem funcionando como conjunções, aí não tem diferença, você pode usar qualquer uma das duas. O as vai ser um pouquinho mais formal, o like um pouco mais informal, um pouco mais natural na fala, mas as duas são sinônimas, tanto faz qual vai ser usado. Então você pode dar um exemplo aqui: Nobody likes him like I do, ou Nobody likes him as I do. Qualquer uma das duas funciona, as duas são corretas, porque aqui ela funciona como uma conjunção. Ela não tem uma coisa que depende dela depois, não é uma preposição. São duas frases separadas, como se fosse. Mas a diferença e a confusão ocorre porque, como preposições, elas aí sim funcionam de maneira um pouco diferente. Elas têm uma tradução que em português às vezes pode ser a mesma, e isso confunde. Em inglês vai ter uma nuance, um significado diferente por trás, que é: as duas a gente pode traduzir como a palavra como em português, mas o significado por trás é diferente. A palavra as, a preposição as, ela vai indicar algo como na posição de, na qualidade de. Já a preposição like, ela vai ser algo como semelhante a, parecido a. Vamos dar um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar bastante a esclarecer essa diferença das duas nessa função de preposição. Então a gente pode dizer tanto as your father, I can help you, ou like your father, I can help you. As duas são corretas, a tradução das duas em português poderia ser: como seu pai, eu posso te ajudar. Mas a nuance aqui vai ser diferente, porque como eu mencionei, o as, nessa função aqui de preposição, ele vai indicar na qualidade de, na posição de. Então, as your father, I can help you, indica que é na posição de seu pai, na qualidade de seu pai, ou seja, eu sou o seu pai e eu tô falando na posição de seu pai, como eu sou o seu pai, eu posso te ajudar. Apenas o pai poderia ajudar nessa situação. Já usando o like aqui, como eu mencionei anteriormente, ele significa similar a, parecido a, igual a, algo nesse sentido. Então, like your father, I can help you, essa frase seria tal como o seu pai, assim como o seu pai, similar ao seu pai, eu posso te ajudar. Ou seja, eu não sou seu pai, eu sei que o seu pai já te ajuda normalmente, eu tô falando, assim como o seu pai, eu tô aqui, eu também posso te ajudar. Então, dá para entender bem essa diferença? As your father, I can help you, a pessoa é o pai e tá falando na posição de pai. Like your father, I can help you, a pessoa não é o pai, mas está falando assim como o seu pai, né, de uma maneira similar ao seu pai, eu posso te ajudar. Então isso já ajuda bastante a esclarecer a diferença dessas duas, e tem mais alguns casos específicos que a gente vai usar um ou outro. Vamos ver aqui eles. Uma coisa muito comum, que a gente está acostumado, talvez se você já aprendeu inglês há algum tempo, é para você falar sobre a sua profissão, por exemplo, que você faz da vida, que aí a gente vai usar o as. Então, I work as a lawyer, eu trabalho como advogado. I work as an engineer, eu trabalho como engenheiro, e assim por diante. Então a gente usa o as, eu trabalho na posição de advogado, de engenheiro. Você não pode falar I work like an engineer, I work like a lawyer. Se você usar o like aqui, significa eu trabalho de maneira similar a um advogado. Ou seja, eu não sou um advogado, eu não sou um engenheiro, mas eu trabalho de maneira similar a ele. Seja lá o que isso significa, talvez trabalhar muitas horas, não sei. Mas se você está falando sobre a sua profissão, sobre a sua posição, você tem que usar o as aqui. Mas, em outro caso, se você quiser realmente fazer uma comparação entre duas coisas que são similares, aí você vai usar o like, como a gente já viu antes. Então você pode dizer You're just like your father. Você é exatamente como o seu pai, né? Tal qual o seu pai. Você é muito parecido, muito similar
ao seu pai. Vai ser mais nesse sentido. Mas galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam, por favor, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, que a gente mereceu e ajuda muito sempre. E até a próxima. Tchau, tchau!